Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo de novo na área, só que agora online. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? E o tema ainda está dentro de Revolução Inglesa, só que dessa vez a gente vai ver agora a Revolução propriamente dita, né? Então a gente vai pegar aí a parte da Revolução Puritana, vai pegar aí a parte do governo, né, republicano da Inglaterra, vai pegar aí também a Revolução Gloriosa e fazer essa síntese geral desse assunto, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, galera, na nossa última aula nós focamos um pouco na reflexão sobre o que é revolução. Hoje falaremos mais um pouco do contexto histórico e da revolução propriamente dita. Para um melhor entendimento, vamos pegar a dinastia Tudor. Essa dinastia tiveram aí como reis e rainhas, por exemplo, Henrique VIII, que foi aquele que a gente tratou no 7º ano quando falamos da Reforma Protestante, que vimos que ele teve vários casamentos, a princípio com Catarina de Aragão, que era católica, da qual ele se divorciou para casar com Ana Bolena. Acontecimento esse que marca a ruptura da Inglaterra com a Igreja Católica e consolida o anglicanismo na Inglaterra, tendo como principal representante o próprio rei. Esses acontecimentos serviram de base para futuros problemas religiosos na Inglaterra, que culminaram em conflitos, prisões e mortes. Na dinastia Tudor, entre os monarcas que sucederam Henrique VIII, temos Eduardo VI, filho do seu terceiro casamento, que não governou por muito tempo pois morreu ainda jovem. Temos Maria, filha de Catarina, que ficou conhecida como Maria I, fruto do seu primeiro casamento, e que reatou os laços com o catolicismo, trazendo agitação ao contexto religioso da época. E por fim, e provavelmente a mais destacada, a Rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem, pois não deixou herdeiros. Provavelmente desses três, como eu disse, quem mais se destacou foi ela, conhecida por vários feitos que levaram a Inglaterra a um grande desenvolvimento econômico e cultural, sendo os mais destacados suas medidas que favoreceram as artes e a cultura. É nesse período também que a gente dá um destaque para um dos maiores escritores da história, William Shakespeare. Se você nunca leu nenhum livro de William Shakespeare, super recomendo, tá? É provavelmente um dos maiores escritores da história, também um dos mais lembrados, e que tem livros aí entre os mais famosos, como por exemplo Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet e um dos que eu mais gosto, que é a Comédia dos Erros. Bom, mas voltando, a postura de Elizabeth na condução das questões religiosas e o seu posicionamento firme diante de problemas internacionais, como por exemplo o confronto com a Espanha e a sua invencível armada, deu a ela bastante prestígio. É importante entender as questões relacionadas a essa dinastia, pois, ao ser substituída pela dinastia Stuart, é que veremos grandes mudanças ocorrerem na Inglaterra, mudanças essas que culminará com a Revolução. Com a dinastia Tudor, vemos a consolidação do poder real e, consequentemente, do anglicanismo. Vemos também a ascensão da burguesia e relativa representatividade do parlamento. Porém, as coisas mudam de figura após a morte de Elizabeth. No lugar dela, quem assume o governo é Jaime I da monarquia escocesa, trazendo com ele a dinastia Stuart ao trono da Inglaterra. Jaime I governou entre 1603 e 1625, e sua gestão foi marcada por combater o avanço da burguesia, que, como dito, tinha se fortalecido na dinastia anterior, que, entre outras coisas, tinha convertido terras católicas para o arrendamento posterior, prática chamada de cercamento, que favoreceu a burguesia relacionada à criação de ovelhas, por exemplo, mas que agora, com Jaime, via-se pressionada. Jaime também impôs o aumento de impostos e estabeleceu uma grande perseguição aos puritanos, principal vertente religiosa ligada à burguesia. Outra coisa que foi desvalorizada nesse período foi o parlamento, que inclusive chegou a ser dissolvido durante o seu reinado. Depois que Jaime I morreu, quem assumiu foi o seu filho, Carlos I, e foi sobre seu governo que a Revolução teve início. Carlos, que governou de 1625 a 1649, manteve a mesma proposta política do pai. Tentou manter resistência à burguesia e propôs novos aumentos de impostos, gerando assim uma crise em seu governo. Diante disso, o parlamento foi convocado, porém não se chegou a um consenso, muito pelo contrário.
só agravou a crise, somando a isso um problema que a Inglaterra tinha nesse período com a Irlanda. O parlamento, que era em sua maioria composto por burgueses e puritanos, ou necessariamente as duas coisas, chega no limite da paciência, não conseguindo manter um diálogo com o rei Carlos I, que era anglicano, que ainda por cima começou a dialogar com os católicos e que resolveu aumentar os impostos a todo custo, e assim passou por cima de todas as questões relacionadas ao parlamento. Diante de tudo isso, explodiu uma guerra civil, conflito que marca a ascensão e queda da República, a restauração da monarquia e posteriormente sua transformação em monarquia parlamentarista, pondo fim de vez ao absolutismo na Inglaterra. Bom, esse primeiro momento da Revolução chamamos de Revolução Puritana, pois a força revolucionária é constituída majoritariamente por pessoas desse grupo. Esta força que estamos falando é o exército do parlamento, composto também pela burguesia propriamente dita, a gentry, que foi explicado na última aula e que a essa altura do campeonato mantinha fortes interesses contra a monarquia, e os presbiterianos, outro grupo também perseguido pelo rei. Do lado do rei, ou seja, do lado do exército real, nós temos católicos, agora comungados com o rei, anglicanos e alta nobreza. A princípio, o exército real se sobressaía, porém Oliver Cromwell assumiu o exército do parlamento, conhecido como os Cabeças Redondas. A vitória veio para o exército do parlamento. Pouco depois da derrota, Carlos I foi preso e decapitado. A República foi proclamada e Oliver Cromwell assumiu o governo. As forças ligadas ao exército vitorioso, entre as que mais se destacava, a gente tinha aí os niveladores e os escavadores. Cromwell, a princípio, manteve um bom governo e destacou-se pelos atos de navegação, que fortaleceu a burguesia, protegendo a economia inglesa. Porém, com o tempo, ele endureceu seu governo e acabou desagradando o parlamento. Ele perseguiu também grupos que estiveram presentes na Revolução, como os escavadores, que defendiam a reforma agrária, e os niveladores, que defendiam direitos iguais. O governo de Oliver Cromwell desponta como um governo autoritário, e foi tão autoritário que, assim como fizeram os reis, que ele mesmo ajudou a derrubar, ele também acabou mandando fechar o parlamento. Oliver Cromwell governou até o fim, deixando o governo para o seu filho, Richard, que no entanto não teve o mesmo domínio do pai. Diante de uma possível nova crise, o parlamento novamente reestruturado resolveu de maneira impressionante restituir a monarquia e convoca Carlos II, filho de Carlos I, o rei que tinha sido decapitado, para ser rei. Carlos aceita, porém o parlamento deixa claro que os seus poderes serão limitados pelo parlamento, coisa que a princípio ele promete respeitar, porém depois descumpre, tentando restabelecer o absolutismo e mandando fechar novamente o parlamento. Depois de Carlos II, quem assume é Jaime II. Ele tenta seguir a política do seu antecessor e tenta restabelecer de vez o absolutismo, porém o parlamento novamente intervém e convoca Maria II, filha do monarca, e o seu marido Guilherme de Orange. Em 1688, Guilherme de Orange invade a Inglaterra para depor o rei Jaime II e apoiar o parlamento. Diante disso, o rei não reage e Guilherme de Orange assume o trono sem nenhum derramamento de sangue. Devido a isso, esse momento final da Revolução ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Depois disso, o parlamento estabeleceu regras para os reis e eles comprometeram-se com a Declaração de Direitos de 1689, a Bill of Rights, consolidando assim a monarquia parlamentarista que existe na Inglaterra até hoje. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!